A holding familiar é um mecanismo de proteção patrimonial. Nela, todos os seus bens serão protegidos e nela você vai evitar o inventário. Então, esse procedimento de realização da holding familiar é um processo que envolve o amor que você tem pela sua família e como você quer proteger esse patrimônio. Ao contrário do que muita gente pensa, que a holding familiar, o procedimento de elaboração de uma holding familiar é uma coisa nova, uma coisa recente, está na moda, nada disso. Muitas pessoas já fizeram holding familiar lá no passado e com isso evitaram perdas patrimoniais, né, inventários e lucraram com isso, com a holding familiar. Eles deixaram de perder, as suas famílias não tiveram perdas patrimoniais. E eu vou passar para vocês alguns exemplos que eu separei aqui e que é interessante a gente ilustrar isso, tá? Então, quem antecipou a isso? Quais foram as pessoas? É importante a gente mostrar casos práticos. Quem são as pessoas que fizeram holding familiar e não tiveram nenhuma perda patrimonial, né? No momento do seu falecimento, a família recebeu aquele patrimônio de forma integral, ou seja, eles continuaram a sua vida ali. As empresas, principalmente as empresas dessas pessoas, eles não sofreram nenhum tipo de dilapidação do patrimônio, né? Ela teve a sua vida normal, seguiu-se o rumo normal. E esse procedimento, ele não é novo, ele já desde 1976, com a lei das SAs, esse procedimento ele vem sendo adotado por aquelas pessoas que, ao contrário de hoje, elas tinham o acesso a essa informação era muito difícil. Hoje é muito fácil, a internet está aí para ajudar nisso. Essas pessoas que eu separei aqui para mostrar para vocês, elas tiveram acesso a isso pagando muito caro, né? Bancas de advogado cobravam-se muito caro para montar um sistema de holding e eles vendiam isso muito mais caro. Então, eles pagaram caro para fazer holding e você não precisa fazer isso, né? A informação está aí e ela tem que ser explorada. E é isso que a gente tem para passar para vocês aqui hoje. Tá? Então vamos lá. Quem antecipou o inventário? São pessoas que não passaram pelo processo de inventário. Nós temos aqui o Antônio Emílio de Moraes, do Grupo Votorantim, um empresário famoso, todo mundo conheceu o Antônio Emílio de Moraes, e ele tinha um patrimônio, no momento do seu falecimento, o Grupo Votorantim tinha um patrimônio de 15,5 bilhões, né? É muito dinheiro. E se no momento do falecimento do Antônio Emílio de Moraes, a família tivesse que fazer um inventário desse patrimônio todo, eles teriam pago um imposto ao Estado de São Paulo de 1,240 bilhões de reais. Então, isso é um imposto muito, muito caro. Uma guia para o governo de 1 bilhão. Isso é muito dinheiro para uma única pessoa pagar. Mas a família do Antônio Emílio de Moraes não teve nenhum custo com isso, porque não teve inventário a ser feito. A holding familiar, ela evitou o inventário. Todo aquele patrimônio dele já estava direcionado, já estava protegido com isso. Tá? Outras celebridades, né, que tinham dinheiro para pagar essas informações, que compravam essas informações a peso de ouro, né? O senhor Norberto Odebrecht, da construtora Odebrecht. Ele, quando faleceu, ele tinha um patrimônio estimado em 14 bilhões. Se o inventário fosse realizado no momento do seu falecimento, um imposto, né?
posto de inventário, ele seria em torno de 1 bilhão 120 milhões de reais. Também é muito dinheiro. Então, são economias que essas pessoas, que essas famílias tiveram no momento do falecimento dessas pessoas, desses importantes empresários. Tá? Outra caso importante é do senhor Roberto Marinho, né, do Grupo Globo. O senhor Roberto Marinho, quando faleceu, ele tinha um patrimônio estimado em 30 bilhões. Né? Isso renderia aos cofres do estado do Rio de Janeiro, por um único inventário, em torno de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Isso é muito dinheiro, é muito mesmo. Então, mas isso não aconteceu. Por quê? O senhor Roberto Marinho, ele tinha uma hold, que hoje essa hold é as empresas Globo, né, com todas as suas empresas, é uma hold. E não teve nenhuma redução desse patrimônio, não teve que pagar imposto do inventário. Tá? E tem outras pessoas, talvez um pouco menos conhecidas, mas que estavam presentes no nosso cenário empresarial, né? Fizeram parte do Brasil, né? Da história do Brasil, história recente, e essas pessoas que também são importantes e também não tiveram o seu processo de inventário realizado. Né? Eu separei aqui para vocês o Samuel Klein, das Casas Bahia. Quando ele faleceu, também não tinha que fazer inventário. Né? O processo de transição das Casas Bahia para os herdeiros, ele foi natural, ele foi tranquilo. Não teve nenhuma aplicação de imposto, nenhuma redução patrimonial. Tá? Então, Samuel Klein, José Alencar, o seu José Alencar, ele tinha uma hold e não precisou fazer inventário também, quando falecido. Tá? O Roberto Cevita, do Grupo Abril, né, as editoras Abril, ele também tinha a sua hold, né, e não teve nenhum processo de inventário, nenhuma dilapidação patrimonial. Moisés Zafra, do Banco Safra, ele também não teve, né? A Diz Navarro de Camargo, que é do Camargo Correia, a construtora. A construtora ela não teve nenhum tipo de dor de cabeça com relação ao inventário. O processo foi tranquilo, sem problema nenhum, não se pagou imposto, nada. Né? E também o seu Edmundo Safra, ele, irmão do seu Moisés Zafra, ele também não teve nenhum problema com isso. Tá? Então, são pessoas que tinham uma hold, né, em seus nomes, então não precisaram fazer inventário. Né? Lembrando que a hold é um processo de proteção de patrimônio. Então, quando nós constituímos uma hold, nós estamos protegendo o patrimônio das pessoas e evitando com isso o inventário, trazendo economia tributária, proteção, e um dos pontos mais importantes, que é o planejamento da sucessão. Como que essas empresas chegaram na mão dos herdeiros? De forma tranquila. Né? Então, é isso que nós tínhamos para passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Continua seguindo no canal, nós teremos mais vídeos sobre isso aí. Obrigado, até mais.